eu quero conversar mais uma vez com a Janaína Camelo para falar das estratégias do governo federal sobre o 7 de setembro, mas parece que tem novidade também sobre o julgamento, Jana, sobre datas do julgamento aí. Conta pra gente. Verdade, Evandro, porque agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes enviou para o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, um pedido para que haja uma nova sessão no julgamento. Porque até então, o que estava marcado para a semana que vem, 3 dias de julgamento, na terça, na quarta e pulava a quinta-feira e na sexta-feira, que é quando a gente conheceria ali a sentença. E agora o ministro acabou de pedir ao ministro Cristiano Zanin que abra também uma sessão extra na quinta-feira, que tinha ali essa brecha, na quinta-feira não haveria sessão. Então, ele fez esse pedido para que haja mais uma sessão, para que seja complementar e dê tempo de realmente haver todo o julgamento até o final da semana que vem. Ainda não tem uma resposta do ministro Cristiano Zanin sobre isso, mas a expectativa é que ele, de fato, aceite. Aí teremos mais 4 dias de julgamento, na verdade, na semana que vem. Terça, quarta, quinta e sexta-feira. Possivelmente, Evandro, o ministro fez esse pedido porque ainda resta saber se os ministros, nos votos deles, eles vão inserir a questão das preliminares, porque só se você relembrar ali no julgamento das denúncias, quando foram aceitas as denúncias contra os réus do núcleo crucial, os ministros, antes de votar o mérito, se aceitariam ou não a denúncia, se eles virariam ou não réus, eles primeiro fizeram a votação das preliminares, que são as contestações que as defesas fizeram. Por exemplo, pedindo a anulidade da delação premiada de Mauro Cid, dizendo que não tiveram acesso integral às provas. Tinha também a questão do julgamento estar acontecendo no plenário da primeira turma e não no plenário dos 11 ministros. Então, os ministros antes, eles fizeram, cada um votou ali as preliminares, aí sim depois votaram o mérito. Então, não há uma regra, tá, no regimento interno do STF em que momento que isso deve acontecer, porque os ministros podem também fazer esse voto das preliminares no próprio voto do mérito. Cada um vota sua preliminar, depois vota o mérito, e assim por diante. Então, provavelmente, o ministro ele pediu uma sessão extra porque vai se alongar aí esse julgamento na questão dos votos, né? Lembrando que já foi finalizada toda a sustentação oral, começa com já a partir dos votos dos 5 ministros na sessão da terça-feira. Então, provavelmente a gente vai ter mais uma sessão na quinta-feira. Evandro. Janaína, e eu quero aproveitar também e conversar contigo rapidamente sobre esse lance relacionado ao 7 de setembro, né? O que é a estratégia do governo federal em relação ao 7 de setembro, Jana? Pois é, inclusive o presidente Lula gravou um pronunciamento que vai ao ar amanhã, sábado, então na véspera do domingo, na véspera do 7 de setembro. E o tema principal do pronunciamento, Evandro, vai ser a defesa da soberania nacional, que tem sido recentemente uma das principais preocupações do governo Lula, desde quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu aplicar a tarifa de 50% no Brasil, colocando como um dos argumentos o julgamento de Jair Bolsonaro, né? Dizendo que Jair Bolsonaro seria ali uma vítima política nesse julgamento. Então, o presidente Lula vai destacar essa questão da soberania nacional, tanto que em defesa da soberania nacional também que o Brasil começou esse processo de como pode aplicar retaliações, medidas de retaliações aos Estados Unidos com base na lei da reciprocidade, né? Tem também, em paralelo a isso, a questão também envolvendo soberania nacional, a questão ali da investigação comercial, né, que foi aberta pelos Estados Unidos, que entra ali a questão do PIX. Tem também as sanções que foram aplicadas aos ministros do STF, como a revogação de vistos norte-americanos, ao ministro Alexandre de Moraes a sanção econômica com base na lei Magnitsky. Então, o principal mote ali do pronunciamento que vai ao ar no sábado será a defesa da soberania nacional. Além desse tema, o presidente Lula também vai citar a COP30, que vai acontecer em novembro, em Belém, no Pará, e também vai citar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Esses assuntos principais do pronunciamento que vai ao ar amanhã. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Bom trabalho para você. Se tiver novidade aí, me chama, minha amiga. Olha, eu quero trazer para vocês também uma enquete que está rolando lá no nosso YouTube. Participe. E o tema é: o principal objetivo de Lula com o pronunciamento em rede nacional é unir todos os brasileiros, melhorar a imagem do governo, neutralizar as manifestações da direita. Então participe, dê o seu voto para a gente contar a sua opinião aqui no nosso 3 em 1. Ô Bruno Musa, vamos falar sobre esse pedido extra de prazo do relator, ministro Alexandre de Moraes, no julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados. Já era esperado que pudesse haver esse pedido diante da quantidade
de informações que se tem, da complexidade desse julgamento e até mesmo o que esperar dos votos dos ministros a partir da próxima semana? Vamos lá, Evandro. Eu confesso que eu não tinha a menor ideia se se aconteceria ou não. Me surpreendeu, para ser sincero, me surpreendeu. Mas eu acho que não muda em absolutamente o voto, principalmente da grande maioria dos ministros, né? Acho que, como eu venho falando aqui, na minha opinião, esse é um julgamento de cartas marcadas, no sentido de que o resultado já vem sendo proclamado pelos próprios juízes que se pronunciam fora dos autos, algo que não deveria acontecer e não acontece em países sérios. O juiz está lá para julgar tecnicamente e ele sequer deveria ser parte do processo. Então, há uma série de disfunções ao longo disso. Então, não acho que o que vai mudar. Mas o que chamou a atenção para mim, rapidamente, é que hoje eu estava lendo uma matéria em que ele fala que, quem escreveu a matéria fala que a Carmen Lúcia ficou impressionada com a defesa dos réus. Então, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o receio do que está passando por supostas sanções a outros ministros, mas que ela se sentiu surpreendida com o nível de defesa. O que mostra o que a gente vem falando aqui, que há claros gaps e que a defesa foi muito bem colocada e que mostra a fragilidade de quem está fazendo toda a acusação. Ô Zé Maria Trindade, você entende então que esse pedido de prazo extra poderia ter a ver com essa situação que o Bruno Musa está mencionando aqui para a gente, defesas robustas que levam a mais análises e a uma necessidade de possível revisão por parte dos votos dos ministros? Existem muitas preliminares, várias. E cada uma delas é um julgamento. Aí depois a complexidade de se definir a dosimetria, né? O ministro vai dar o voto dele e sugerir uma pena. No final, os ministros têm que definir uma pena, uma pena única, não há uma combinação, mas ali no plenário haverá uma aproximação do que quer um e do que quer outro. A ministra Carmen Lúcia ficou impressionada e com razão. A qualidade das sustentações orais dos advogados foi considerada mesmo alta. E, principalmente, eles não partiram para o ataque. Alguns elogiaram muito o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, né? Isso surpreendeu, porque esperavam um ataque direto, como já aconteceu durante depoimentos e tal. Mas o que mais impressionou mesmo foi o seguinte: todos serão condenados. Há uma dúvida sobre Paulo Sérgio, apareceu, mas todos serão condenados quanto à tentativa de golpe, porque todas as defesas admitiram a tentativa, até a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que houve de diferença é que cada defesa fez ali uma exceção do seu cliente, dizendo, olha, isso realmente aconteceu, mas o meu cliente não participou, não estava aqui no Brasil, estava nos Estados Unidos, então a gente não pode julgá-lo responsável. E é coerente e inteligente. Como o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, não falava com ninguém, ele não falava com ninguém, pode ser responsabilizado pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Já não era governo dele, ele não comandava ninguém, não era governador do Distrito Federal, não era secretário de Segurança, não era ministro da Justiça, não era como responsabilizá-lo. Então, existem essas dúvidas. A estratégia de todas as defesas foi de minimizar o que aconteceu, mas todos admitiram a organização, o debate, a discussão. Por quê? Porque existem provas de que aconteceram ali, vamos dizer, organizações, defesas e tal, de uma quebra democrática. O mais, vamos dizer, incisivo foi o ex-ministro da Defesa, o único, inclusive, que estava no plenário. Que ele disse com todas as letras que estava acompanhando e que o trabalho dele era de demover o grupo, né, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, de entrar no que ele chama de aventura, não assinar essa doideira, que seria aquela minuta do golpe, né? Então, assim, as defesas realmente surpreenderam e foram muito inteligentes, aceitando que não tinha como negar, que já está nos autos, e tentando livrar os seus clientes. Afinal, cada advogado ali, não é um advogado, cada escritório, né? Ele pesquisou e tal, e veio para defender
o seu cliente. Não veio para defender uma tese geral. E isso surpreendeu realmente. Exatamente, faz muito sentido, né, Zé Maria Trindade? As pessoas estavam falando sobre alguns aliados de Jair Bolsonaro acharem ruim a maneira como as defesas têm jogado nas costas do ex-presidente muito do protagonismo relacionado ao 8 de janeiro e a suposta tentativa de golpe. Mas é como você mencionou, o advogado está defendendo o cliente dele, não uma tese geral, muito menos o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o cliente de uma outra pessoa. Então, o advogado ou os advogados de Jair Bolsonaro o defenderão e os advogados dos outros réus vão cuidar, cada um de sua defesa, tentando colocar ou livrar ao máximo aqueles que estão agora em frente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fala, Langani. Eu vou muito na linha do Zé, foi de fato uma defesa surpreendente. E eu resumo pela defesa que fez o Celso Vilardi. E eu acho que essa vai ser a parte mais difícil para o Supremo Tribunal Federal explicar. Que é o seguinte, ora, houve de fato uma cogitação, ele vai até além, olha, houve uma tentativa, só que essa tentativa, em nenhum momento, ela ocorreu com o uso da violência ou de grave ameaça. E não grave ameaça no sentido de risco, grave ameaça no sentido de comunicar o mal a alguém para conseguir algo em troca. Em nenhum momento houve isso. E aí, o artigo 359 L e M tipifica a tentativa de golpe como o uso da violência e a grave ameaça. Então, foi uma tentativa que não houve o uso da violência e nem a grave ameaça. Ah, mas e o 8 de janeiro? Não há nenhuma prova material que ligue, de fato, o 8 de janeiro ao Jair Bolsonaro. Eu acredito que essa seja a peça central da defesa. Foi, de fato, uma cogitação, mas não houve a tentativa. Porque na tentativa da Procuradoria-Geral da República há digamos assim, um objetivo de relacionar aquilo que estava sendo construído em termos de narrativa com o 8 de janeiro, ou seja, uma ação gerou uma reação, e um segundo fato de que só o fato de Jair Bolsonaro fazer reunião com os seus ministros para discutir a possibilidade de acionar algum dispositivo na Constituição ou não para impedir a posse de um presidente eleito nas urnas, que isso também já significaria uma ação. Mas são teses questionadas pela defesa de todos os réus. Fala, Fábio Piperno. O presidente Bolsonaro, ele saiu dessa primeira semana do julgamento, muito mais condenado do que entrou. Talvez o risco dele agora, o risco objetivo, seja de pegar a pena máxima. Por quê? Porque, além de todas as acusações que o PGR fez, das dúvidas que os ministros do STF levantaram durante esse processo todo, a cabeça dele foi entregue por aliados. Quando o aliado fala, olha, eu estava lá para demover de uma tentativa de golpe, o que o aliado está dizendo? Bom, meu chefe veio com a ideia do golpe, eu não tenho nada a ver. Mas ele admitiu isso, o Bolsonaro admite, olha, não, a gente pensou nisso, a gente levou lá. Ele está admitindo a questão que a intenção, a mera intenção não é crime. Existe sim um nexo causal com tudo aquilo, porque enquanto se discutia isso, enquanto os porta-vozes vinham, inclusive aqui, nesse estúdio na minha frente, falar, mas se o Lula tomar posse, não sei se o Lula vai subir a rampa, eles estavam se estimulando que aqueles malucos criminosos fossem ocupar os quartéis, preparando esse golpe. O Bolsonaro em nenhum momento estimulou a invasão do dia 8 de janeiro, Piperno, quando ele vai lá, prova material. Quando ele vai lá, convoca chefes militares, convoca aliados, porque não foi só. Não, estou falando do 8 de janeiro. Não. O 8 de janeiro começou antes. Então, aquelas aglomerações, elas não são obra do Espírito Santo. Mas aquelas aglomerações, elas foram completamente pacíficas e não tinha... pacíficas, isso. Não tinha nenhum tipo de crime com cartaz, intervenção, gente guardando a bomba. Mas isso você não pode pedir? Guardando a bomba que foi pro aeroporto. Estocando bomba que foi lá para implodir, enfim, explodiu o aeroporto de Brasília. Piperno, houve, tudo bem, houve lá manifestações em frente ao quartel.
houve a bomba. Mas como é que você liga isso ao Bolsonaro concretamente? E o mais incrível é o seguinte, ele toma uma atitude inescrupulosa de convocar chefes militares com o objetivo de tentar um golpe. Aí ele recebe um não. Mas veja, o ato inescrupuloso já estava lá. Não, a intenção... Não, eu não estou negando a intenção, mas não é crime. Quer dizer, a intenção... Não, aí a gente pode discutir a lei aqui no Brasil. Nós não estamos discutindo só a intenção. Nós não estamos discutindo só a intenção. Primeiro, a reunião está lá. E há um monte de áudios e documentos de assessores, o assessor do assessor e tal, de gente que foi, sim, admite que foi atrás de condições materiais. Um foi comprar arma, o outro foi fazer pressão no general. Zé, teve general aí acusado de ter sido pressionado por outros. Isso não é um tipo de condição de tentativa objetiva? Arremate aí. Vai, arremate, Zé. Piperno, é o seguinte, houve mesmo essa tentativa, conversas, um planejamento inicial, ninguém mais duvida disso. Isso ficou muito claro ali nas sustentações dos advogados. O que o Gani está falando e que eu acho que é que foi isso e pronto. Aí, olha, não vai dar certo, tá bom. Antes mesmo de terminar uma data, o então presidente da República foi para os Estados Unidos. Como ele pode ser responsabilizado pelos atos do dia 8? Mas ele foi, mas os seguidores dele estavam lá. Os seguidores dele estavam abastecidos por essa retórica toda. Como não? Eles estavam lá ameaçando, sim. Eles estão presos. Eles estavam lá ameaçando, sim. Eles estão presos, inclusive pela organização anterior que eles não participaram. Então, assim, não pode pegar todos os crimes e jogar nas costas de todos, porque é preciso individualizar.